Meus queridos irmãos, hoje nós vamos avançar no estudo do Catecismo Maior e nós vamos estudar a pergunta de número 3, o que é a Palavra de Deus. Eu até estudei esse tema com os irmãos catecúmenos, na classe dos catecúmenos, mas logicamente que a gente vai expandir um pouquinho mais aqui na pergunta do catecismo. Tá? Salmo 119, verso 105. Texto bem conhecido, né? Bem emblemático. Vamos ler a partir do verso 101, irmãos. Na verdade, esse Salmo 119 é todo dedicado à lei. Se a gente for catalogar aqui realmente um versículo, vamos ler a partir do verso 97, tá? Até o 105. 97 até o 105. Diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação, quando? Todo dia. Todo dia você come? Com toda certeza. Todo dia você se alimenta. Né? Não você fica fraco. Você vai definhar. De igual forma, irmãos, com a palavra de Deus também. Se nós não nos alimentarmos dela diariamente, nós vamos definhar espiritualmente. Tá? Ficar fracos, raquíticos e vulneráveis ao pecado. Presbítero, quer falar? Não mesmo? Pode acrescentar, se quiser. Ok? Quanto amo a tua lei, irmão, se tem uma coisa que nós devemos amar nesta vida, é o Deus da palavra e a palavra de Deus. É o combustível na nossa alma. E ela deve ser a nossa meditação diuturnamente. Por isso é que o salmista, no Salmo 1, ele diz, né? Exatamente isto. Os ímpios desprezam a lei de Deus, mas o justo realmente medita dela de dia e de noite. Tá? Por isso que diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Porque vai de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os preceitos que realmente Deus nos revela. Muito bem, ele diz mais: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Torna a dizer uma coisa aqui. A gente tem esse paradigma, né? De que cabelos brancos ou idade avançada é sinônimo de sabedoria. Nem sempre. Nem sempre. Tem muita gente que, à medida que vai avançando a idade, parece que vai cada vez mais fazendo besteira. Cabeça dura, né? O sábio é aquele que observa a lei de Deus. E é aquele que vive segundo os preceitos da lei de Deus. Verso 101, irmãos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Eu tenho certeza que você tem uma comida preferida. Esses dias
Um casal aqui da igreja foi deixar para mim e para a Kênia uma sobremesa. Permita-me aqui usar esse exemplo, tá? O casal da igreja aqui foi deixar para nós uma sobremesa, irmãos. Olha, aquilo foi uma delícia. A gente brigou, viu? O último pedaço. Irmãos, aquilo desceu ao paladar como algo extremamente agradável. Assim deve ser a palavra, irmãos, para nós. Deve descer como algo palatável, doce. Deve ser um deleite, irmãos. Um deleite. E, lamentavelmente, hoje em dia, o quanto as pessoas e até os cristãos têm desprezado a palavra, irmãos. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo um entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Vamos ler juntos esse verso 105, que é bem conhecido? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante que no Salmo 139, o salmista ele começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Andar aqui não é essa mobilidade que Deus nos deu, a capacidade de nós nos locomovermos com as nossas pernas, não. É o modo como nós vivemos, o modo como nós nos comportamos, a nossa vida, o nosso proceder. E meus irmãos, veja que o salmista ele diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós estamos, irmãos, vivendo em um mundo onde jazem trevas, a escuridão. E nós sabemos, irmãos, que se nós estivéssemos aqui num ambiente escuro, totalmente escuro, se nós fôssemos realmente buscar o caminho da saída, o que aconteceria? A gente iria bater um no outro, não ter colisão. A lâmpada, ela clareia, ela mostra o caminho. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra o caminho de Deus para uma vida segura, glorifique ao Senhor. Nós não vamos, irmãos, encontrar em outro caminho uma lei, conselhos, recomendações seguras que não e somente na palavra de Deus. Esses tempos atrás nós estudamos os 10 mandamentos, o Decálogo. Vejam quantas lições nós extraímos, irmãos, do estudo. Vejam quantos preceitos que Deus nos deu e tem nos dado. Somente nos 10 mandamentos. E nós sabemos, irmãos, que toda a lei de Deus, ela permeia a vontade dele para as nossas vidas. Por isso, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. À medida, irmãos, em que nós olhamos para a lei de Deus, consideramos a lei de Deus, irmãos, nós passamos a ter uma cosmovisão bíblica. Diante de um mundo tão relativo, nós passamos a ter exatamente uma cosmovisão daquilo que Deus fala, daquilo que a Bíblia rege. Como é e sempre foi e sempre será importantíssimo
nós valorizarmos a palavra de Deus, irmãos. Todos os dias de nossas vidas. Minha mãe me disse, já há algum tempo, mas ela disse que quando eu fui batizado, o pastor que batizou, ele disse o seguinte para os meus pais: vocês podem colocar ele no melhor colégio do estado, mas se vocês não trouxerem para a melhor escola, que é a escola dominical, esse filho vai se perder. Ele vai ter sucesso aos olhos dos homens, mas vai ser um fracasso aos olhos de Deus. É a palavra, irmãos. Ela é a nossa maior riqueza. E esta riqueza, ela não pode ser desprezada. Está claro, irmãos? Estou vendo os irmãos com os olhos estão arregalados, eles estão espantados. Vamos lá, mas é isso mesmo, irmãos. Tá bom? Vamos lá. Vamos observar então a pergunta 3. É necessária essa introdução? Porque ela vai exatamente direcionar ao assunto que nós vamos estudar. Tá bom? Pergunta 3, irmãos. O que é a palavra de Deus? Esse livro que você tem aí em mãos, alguns em umas versões, uma versão, outra em outra, outras, né? Mas o fato é que esse livro que você tem em mãos, ele não é mera tinta e papel. Não. É a Vox Dei, é a voz de Deus. É Deus falando. É Deus falando. O que é a palavra de Deus? Olha só. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Credenda é agenda, o que cremos e o que fazemos. É exatamente o que os nossos catecismos, eles trabalham exatamente dentro dessa linha. Tá? O que creio e o que vivo. E a palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa, não mais uma das, mas ela é a nossa única regra de fé e prática. Uma resposta bem simples para uma pergunta bastante profunda. Nós vamos então agora pensar, a título de interação com o assunto, o que o catecismo ele está nos dizendo. Bom, vamos lá. Alguns textos bíblicos aí que depois os irmãos quiserem examinar, podem examinar. Vamos ver aqui. Vamos para a fundamentação da compreensão do assunto e aí a gente vai ampliando aqui o entendimento. A Bíblia, ela é chamada de Escritura Sagrada porque ela foi dada pelo próprio Deus. Por isso que ela é sagrada. É um livro sagrado. Não é apenas uma escritura. Não é apenas um documento que foi redigido por alguém, por alguma pessoa. Não, irmãos. Ela é sagrada. Ela é uma escritura santa. Ela é separada. Ela é diferente. Diferente. Eu lembro que eu trabalhei numa biblioteca de uma instituição, uma faculdade, exatamente da minha faculdade que eu estudei, e o diretor, ele disse o seguinte: nós vamos ter vários livros aqui das várias áreas acadêmicas, mas o primeiro livro que nós vamos ter aqui, e o indispensável, é a Bíblia. Nós não podemos deixar de ter a Bíblia aqui na biblioteca. Eu achei aquele formidável. Já disse aqui, acredito, que
o criador da Microsoft, né? O nome dele, Bill Gates, né? Isso, né? Ele disse o seguinte certa vez: os meus filhos, eles terão um computador, mas antes eles terão livros, e eles terão o livro, a Bíblia. A Bíblia. Por isso, irmãos, a Escritura, ela é sagrada, santa, separada, diferente. A expressão grega usada lá no Novo Testamento é agiógrafo, né? É agiógrafo, né? Ágio, que no grego significa santo, e grafos, né? Que significa escrita. Agiógrafo, ou seja, ela é uma escrita santa, porque ela é de origem de um Deus santo. O autor dela é um Deus santo. O seu autor primário é o Espírito Santo. É ele quem inspira, irmãos. Ele é o autor primário das Escrituras. É através do Espírito Santo que a palavra ela foi escrita. Ele inspirou homens santos para escrever a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque algumas pessoas têm uma ideia equivocada do seguinte. Por exemplo, vamos lá. Pastor pregou, sermão, presbítero, seminaristas, e aí lá na porta o irmão chega e diz assim: poxa, pastor, presbítero, seminarista, hoje você estava inspirado. Não existe esse termo. Inspirado foram só os homens que foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Hoje, os homens são iluminados pelo Espírito Santo de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Torno a dizer, inspirados foram só os homens que foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Os 66 livros do cânon bíblico. Está claro isso, irmãos? Então, nunca diga que fulano, ciclano, foi inspirado. Ele foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Muito bem. É por essa razão que a Bíblia ela se distingue de qualquer outro livro do mundo. Essa aqui é a grande diferença, irmãos. Ela é única porque a sua fonte é única. Ou seja, ela é diferente de tudo, porque o seu autor é diferente de tudo. Deus difere a tudo e a todos. Assim, ela é inspirada, soprada pelo próprio Deus. Acho que no hebraico é Ruach, é isso? Os seminaristas estão mais... Como? Rua, né? É isso mesmo. Soprada, né, por Deus. Tá bom? Inerrante, não contém erro em si mesmo, irmãos. E ela é infalível, suficiente e eficiente para todas as coisas. Vamos lá, avançando um pouco mais. Irmãos, até aqui está claro? Alguma dúvida? Presbíteros, seminaristas, irmãos, querem acrescentar alguma coisa? Está claro mesmo? Vamos para frente. Por vezes, valoriza-se mais o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento. Talvez você já tenha tido essa experiência de alguém dizer: olha, se você vai ler a Bíblia, comece a ler pelo Novo Testamento. Ou concentre-se no Novo Testamento. Comece no Novo Testamento. Eu penso que essa afirmação ela tem dois aspectos. Primeiro, irmãos, de fato, quando alguém entra para a fé cristã, é mais natural, mais tendencioso que ele comece por aquilo que de fato, comece a leitura por aquilo que de fato é mais simples, né? Então, as pessoas, geralmente elas começam ali pelo Evangelho de João, né? Que é um evangelho, embora muito profundo, mas muito simples, naquilo que ele diz, né? Ele diz que Jesus é o bom pastor, ele diz que Jesus é a luz do mundo, ele diz que Jesus é a água da vida,
Diz que Jesus lá é o pão da vida, é a porta, e assim por diante. Tem o eu sou de Jesus, né? 7 afirmações da pessoa de Jesus com respeito ao eu sou. Então, de um lado, eu acredito que a pessoa ela pode começar realmente por aquilo que é mais simples. Por outro lado, irmãos, a gente não pode menosprezar, deixar de lado e desprezar o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Não podemos fazer assim. Isso é um erro, está posto aí. Os 2 testamentos são parte das Escrituras Sagradas. O Novo, e aqui está chato o negócio, irmãos. O Novo não existiria sem o Antigo. E o Antigo não faria sentido sem o Novo. É a mesma coisa que dizer que eu existiria sem os meus pais. É impossível. É impossível, irmãos. Eu não posso surgir do nada. A única coisa que veio do nada foi o mundo que Deus criou. Apenas com o poder da sua palavra, né? A única coisa que veio do nada foi exatamente o mundo que Deus criou, que é a expressão latina ex nihilo. Né? Os seminaristas podem confirmar aí para mim. Que significa a partir do nada. Nada mesmo. E é o que a Bíblia fala, né? Haja e houve. Sem matéria alguma. Deus criou do nada. Agora, eu e você, nós temos que ter uma origem. E fomos originados através de um ato concebido de nossos pais. Todos nós sabemos disso. Né? O Novo Testamento, irmãos, ele não brotou do nada. Ele vem a partir do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele não existiria sem o Antigo Testamento. Por isso, a pessoa nova na fé, ela pode, sim, começar por aquilo que é mais simples. Estudando os Evangelhos, estudando e observando realmente o ministério da pessoa de Cristo Jesus. Mas ela não pode desprezar o Antigo Testamento. Por outro lado, irmãos, o Antigo Testamento ele não faria sentido sem o Novo. Não faria. Vamos lá. Imagine que você está assistindo um filme. E o filme está muito bom. Aqueles filmes de ação, né, tal. Um filme que você gosta muito. Imagine que você está lá, inteirado no filme, né? Atento, e aí, de repente, no meio do filme, o filme acaba. Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. No momento do ápice do filme, ele para. Irmãos, o roteiro, ele precisa de um começo, de um meio e de um fim. Sempre mesmo. Porque sempre vai precisar de uma conclusão lógica. E isso é para tudo, irmãos. Para filme, para novelas, para séries. É por isso que as séries cativam tanto, né? Porque você sempre quer saber o final. Você sempre quer saber o desfecho final. O fato é, irmãos, que as coisas para fazerem sentido, elas precisam de um final. E o Novo Testamento, ele é o final, digamos assim. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento. Então, é por isso que eu estou dizendo, o Novo não existiria sem o Antigo, e o Antigo não faria sentido sem o Novo Testamento. Seria um filme ou uma história, né, completamente incompleta. Desculpa aqui até usar o gerúndio, tá? Mas seria realmente uma história incompleta. Incompleta. Então, está posto aí. Alguns preferem dizer que o Antigo está revelado no Novo. Aquilo é uma sombra, né?
aquilo que realmente revelou-se no Novo Testamento. E o Novo está contido no Antigo Testamento, ainda em sombras. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente lê e vê lá no Antigo Testamento, né, falando, por exemplo, do tabernáculo, falando dos sacrifícios, falando da terra prometida, falando, por exemplo, do sacrifício de Abraão para com seu filho Isaque, tudo isso estava apontando para o Novo Testamento. E tudo aponta para a cruz e para Cristo. Tudo. Toda a narrativa bíblica, ela vai apontando para o plano da redenção e para a pessoa de Cristo. Muito bem. Vamos adiante. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Embora haja muitas coisas registradas na Bíblia que não foram ditas pelo próprio Deus, mas por ímpios, por exemplo, Salmo 53:1, né? Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Não foi Deus que falou isso, foi o ímpio. O salmista, ele apenas registra aquilo que o ímpio disse, aquilo que o ímpio afirmou, aquilo que está no coração dele. Então, embora nem tudo que está na Bíblia foi dito por Deus, mas todo o registro bíblico é a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus não é aquilo que a pessoa disse, irmãos, mas é o registro daquilo que a pessoa disse. Ou seja, é o registro que é inspirado. O registro. Aquilo que está registrado aqui na Escritura é que é inspirado. Vejamos, por exemplo, o que Gerhard Voss, o teólogo e comentarista do Catecismo, afirmou, o Catecismo Maior. Ele disse o seguinte: se as palavras escritas na Bíblia não forem de fato a palavra de Deus, então a Bíblia pode ser infalível, como temos afirmado. Tem uma obra que eu gostaria de indicar para os irmãos, que é uma obra que vai tratar de forma magnífica com respeito a este assunto. Que ficou pequenininha, mas é essa obra aqui, ó. Cristianismo e Liberalismo. Esse livro é precioso, irmãos. E olha, o autor desse livro, ele foi um gigante para a sua época, ou na sua época. Numa época em que o grande seminário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o seminário de Princeton, que foi onde Simonton estudou, e tantos outros, né? Aquele seminário, irmãos, ele se tornou, ou ele estava se tornando, em um seminário liberal. E Deus usou o autor desse livro aqui, irmão, de maneira fantástica, para ele pregar o evangelho naquele tempo, para ele defender realmente o verdadeiro evangelho naquele tempo e lutar exatamente pela ortodoxia, pela crença na palavra de Deus. Palavra inerrante, infalível. Ele foi o fundador do seminário de Westminster, né, que fica lá na Filadélfia, no norte dos Estados Unidos. Ele foi um homem de Deus. Um homem de Deus. E é notável perceber, irmãos, que um livro que foi escrito há mais de 100 anos, porque foi escrito no ano de 1923, ele ainda está tão atual. Cristianismo e liberalismo. A Bíblia, em sua totalidade, é a nossa única regra de fé e prática. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso quer dizer que a palavra de Deus é a autoridade máxima na Igreja de Cristo na terra. Ninguém, irmãos, isso é muito importante, e nós vamos tomar um tempinho aqui. Ninguém pode estar acima da Bíblia. Nem mestres, nem doutores, nem chefes supremos e nem os concílios das igrejas. Ninguém, irmãos. Nem o Papa, nem o presidente de concílio, ninguém está acima da Bíblia. Nem os concílios das igrejas estão acima da Bíblia. Na verdade, tudo
está subordinado à Escritura. Tudo e todos. As declarações e expressões da fé, como a confissão de fé e os catecismos de Westminster, devem estar em subordinação às Escrituras, sendo aqueles apenas uma fiel interpretação dela de forma resumida e sistemática. Irmãos, nós temos aqui os nossos símbolos de fé, nós estamos estudando, nos detendo a estudar. Confissão de fé, catecismo menor e maior. Irmãos, eles são a sistematização das Escrituras. Tudo o que está contido nesses documentos foi extraído das Escrituras. Todas as doutrinas ali postas foram extraídas das Escrituras. É uma fiel interpretação da Bíblia. Mas estes documentos, eles não são inspirados. Não são inspirados somente a palavra de Deus. Inerrante somente a palavra de Deus. Isso precisa ficar muito claro aqui para nós, irmãos. Então, eu costumo pensar e dizer o seguinte: seja quem for, seja lá o que ele disse ou venha dizer, não sou eu que tenho razão. A Bíblia é que tem razão. O homem fala o que Deus diz. Sempre que os profetas iam anunciar o juízo da parte do Senhor, eles diziam exatamente assim: o Senhor disse. Assim diz o Senhor. Irmãos. Aliás, há uma outra obra que eu indico também, que está aí nas notas abaixo, né, que é a obra de Adésio Schecker. Essa aqui. A Bíblia, não nem para ler, a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia sempre tem razão. Ele faz uma defesa da confiabilidade da Escritura. Portanto, meus irmãos, os concílios erram, viu? Os concílios erram e têm errado. A Bíblia nunca erra. Nunca erra. Então, fique sempre com a Bíblia. Fique sempre com a palavra de Deus. Por mais que você ame um pastor, por mais que você confie nele, mas aquilo que ele disser tem que ser pesado à luz da palavra. E o que mais se requer de um pastor, irmãos, é a fidelidade à Escritura. Transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Sabe por que isso é importante? Porque se a palavra de Deus não for transmitida com fidelidade, a igreja ela vai adoecer. Que adoece a igreja, irmãos, é uma doutrina errada. A palavra de Deus é ensinada de forma errada, equivocada. Isso adoece a igreja. Permita-me ler aqui algo que o autor aqui desse comentário ele refuta. Ele vai comentar a Confissão de Fé de Westminster, e ele diz algo com respeito à Igreja Católica Romana e também a outras denominações. Por favor, ouça com atenção. Ele diz assim, ó: em 1893, o Papa Leão VIII declarou que Deus confiou as Escrituras. Olha só, irmãos. Declarou que Deus confiou as Escrituras à igreja. Ou seja, a igreja ela estaria no mesmo patamar que a Escritura. A Escritura fala e ela tem autoridade, mas a igreja também tem a mesma autoridade que a Escritura. O Papa tem a mesma autoridade ou até mais que a Escritura. Agora vejam só. Pelo que ele, obviamente, se referia à Igreja Católica Romana. Por essa razão, disse ele, a Igreja é o guia e mestre e perfeitamente confiável, de modo que o verdadeiro sentido das Escrituras deve ser considerado
deve ser considerado aquele sentido que foi e é mantido por nossa Santa Madre Igreja, a quem pertence o julgamento quanto ao verdadeiro sentido e interpretação das Santas Escrituras, de sorte que a ninguém é dado explicar a Sagrada Escritura de modo contrário àquele sentido ou à opinião unânime dos pais. Obviamente, sob esse sistema, torna-se absolutamente necessário ler a Bíblia. Contudo, irmãos, Cristo disse o seguinte: examinai as Escrituras. Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Mas a igreja de Roma diz: Deus não pode falar claramente, então você precisa escutar o Papa. Eu lhe esclarecerei o que ele está tentando dizer. Essa mesma tendência pode ser vista no ensino das Testemunhas de Jeová. É de conhecimento geral que essa religião pseudo-cristã dissemina e distribui ininterruptamente a revista A Sentinela e outras publicações. Eu já recebi essa revista na porta da minha casa, lá em Fortaleza. Já distribuiu aqui, né? E olha o que o autor diz, ó. Distribui ininterruptamente. Eles investem pesado. É mesmo. Está vendo, irmãos? Está vendo? E outras publicações, viu? Diz aqui: eis o que a Sentinela, na edição de 1º de julho de 1957, ela disse sobre o valor da Bíblia quando comparada o dos estudos das Escrituras. Ademais, não apenas descobrimos que as pessoas são incapazes de discernir o plano divino ao estudar a Bíblia por conta própria, mas também vemos que se alguém põe do lado dos estudos das Escrituras, mesmo após ter usadas, após terem sido familiarizados por elas, se eles põem de lado, pode ignorar a Bíblia, somente embora ele houvesse entendido a Bíblia e pela experiência própria. Mas os livros humanos estão no mesmo patamar que a Escritura. Que heresia, irmãos. A Igreja de Roma e a seita das Testemunhas de Jeová concordam em sua atitude básica para com a palavra de Deus. O salmista diz, aquilo que lemos, né, no início: a tua palavra é lâmpada e luz. Porém, o catolicismo romano e as demais falsas religiões chamam essa luz de trevas. E aí eu finalizo com aquilo que diz Cornelius Van Til, que é um apologeta cristão. Contra isso se levanta a fé reformada, como nos lembra Cornelius Van Til. Nenhum intérprete humano precisa pôr-se entre a Escritura e aqueles para quem ela se põe. Essa visão se opõe ao clericalismo. Porém, isso não significa que os homens que conosco se põem às Escrituras, sobre as Escrituras, e que são ordenados de Deus para a pregação da palavra, não possam ser-nos úteis no melhor entendimento das Escrituras. Novamente, essa posição reformada não significa que toda passagem seja igualmente fácil de entender. Ela significa simplesmente que, com inteligência comum, qualquer pessoa possa obter da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, o ponto central das coisas que ele precisa saber. Em outras palavras, Deus usa homens, mas homens que realmente desejam ser usados como instrumentos de Deus para transmitir fielmente, não a sua fala, mas a voz dele, a voz de Deus. A autoridade máxima não é o que ninguém diz, mas é o que a Bíblia diz. Pois não, Jorge? Peter Jones, no seu livro da Ameaça Pagã, ele diz que tudo que a verdadeira fé, ela descende das Escrituras. No entanto, o paganismo, né, o falso entendimento, ele sempre tem a característica de acender as Escrituras. Sim, é verdade. Com certeza. No livro Ameaça Pagã, né? Essa obra a gente até viu lá no seminário. Vale a pena também, viu? Examinar essa obra. Muito bem, irmãos.
Então, o que mais se requer daqueles que transmitem a palavra de Deus é a fidelidade às Escrituras. Transmiti-la de forma fiel. Fiel. E olha, irmãos, como eu gostaria que à medida que eu estivesse pregando aqui, você chegasse em casa e você conferia na Escritura. Eita, vamos ver o que esse pastor disse aqui. Rapaz, realmente, será que faz sentido? Examine. Faça com os bereanos. Viu? Faça mesmo. Examine. O grande problema, irmãos, e aí eu concordo com o Hernandes Dias Lopes. Ele disse o seguinte, ele disse que hoje em dia, nos dias de hoje, enquanto nós temos tantas bíblias de estudo, nós temos visto cristãos cada vez mais analfabetos da Bíblia. Triste, né? Quanto mais tem produzido ótimas bíblias de estudo, com comentários formidáveis, confiáveis, mais nós temos visto a igreja analfabeta da Bíblia. Porque as pessoas se interessam por tudo, menos pelas coisas de Deus. As coisas de Deus têm ficado em segundo plano. E aí, irmãos, você vai ficar vulnerável. Se um testemunho de Jeová bater lá na sua porta, olha, como é que você vai defender a sua fé? Isso é sério, irmãos. Muito bem, vamos para a fundamentação bíblica. E a gente caminha um pouco mais. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são plenamente inspirados por Deus. Vamos abrir aí 2 Timóteo 3,16. É claro esse texto, né? Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E também por meio do seu Santo Espírito. Agora esse aqui eu quero ler com os irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Diz assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem o quê? Atendê-la, como a uma candeia que brilha onde? Em lugar escuro, tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto. Olha só, irmãos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, veja bem, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de uma particular interpretação, de uma explicação particular. Não são as minhas ideias, irmãos. Não são. Porque nunca, jamais, qualquer profecia, nenhuma passagem das Escrituras, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens o quê? Santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. A palavra grega aqui para movidos é simplesmente carregados. Esses homens foram movidos, carregados pelo Espírito para que eles pudessem falar da parte de Deus. Da parte de Deus. É aquilo que nós consideramos na teologia sistemática de a inspiração plenária. Plenária e orgânica, né? Ou seja, o homem não escreveu a Bíblia sozinho.
E nem o Espírito Santo deu a palavra para que o homem escrevesse, mas o Espírito Santo ele usou cada homem na sua cultura, com seu conhecimento, na sua língua, do seu tempo, do seu jeito, para escrever a palavra de Deus. Presbítero. Uma das evidências de que a Bíblia foi inspirada é que muitas vezes os homens eles escreveram o contrário do que eles queriam. Isso. Como Jonas, por exemplo. Uhum. Não queria que Nínive fosse perto do ar e que o Senhor salvasse os ninivitas. Exatamente. Mas ele teve que ir lá, teve que pregar a palavra para os ninivitas. Os ninivitas se converteram, ele ficou bravo, mas ele registrou tudo aquilo, tudo que era contrário à vontade dele. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Essa é uma das evidências. Isso é uma evidência claríssima. Uma das. Né? Uma das. Isso mesmo, irmãos. Irmãos, olha, a Bíblia, ela é 100% humana. Porque ela foi escrita por homens santos. Inspirados pelo Espírito Santo. Ao passo que ela é 100% divina. Porque é Deus quem moveu homens, guiados pelo Espírito Santo, para escrever a palavra de Deus. Então é 100% humano e 100% divina. Mas não está ali a voz do homem, mas a voz de Deus. Está claro isso, irmãos? Seminarista Jaime? É interessante, né? Porque a gente nota os diferentes autores da Bíblia, né? As particularidades, né? Sim. De cada um, seja na linguagem, até mesmo no rebuscar a simplicidade do grego, hebraico, por exemplo, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, né? Uma afirmação importante é que embora o Espírito Santo ele preservasse, né, essas características de cada autor, ele assegura que as palavras que tem ali, cada palavra que tem na Escritura, é exatamente o que Deus gostaria que tivesse. Sem sombra de dúvida. Ele consegue, Deus na sua soberania, como ele sempre faz, né? Uhum. Ele age em providência e soberania, garantindo que as coisas sejam exatamente como ele quer. E ao mesmo tempo ele não nos isenta de nossa participação nos processos. Com certeza. Assim como também a gente entender como a Bíblia é, né? O Espírito Santo ele assegura que o que está ali era exatamente o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele preserva a pesquisa, o conhecimento ali e as características de cada autor. Sem sombra de dúvida. A gente não tira realmente a capacidade desses homens também. A gente não nega. Por exemplo, quando nós vemos ali os escritos dos salmistas, né? Lucas, né? Que fez Lucas, com certeza. Né? Claro que ele fez um trabalho para que o que ele escreveu estivesse ali daquela forma. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo assegurou que fosse exatamente o que ele queria. Com certeza. E assim, homens simples também, né? Escreveram a palavra de Deus e usados por Deus. Na sua simplicidade. Quem era o boiadeiro? Teve um boiadeiro na Bíblia. Amós, isso mesmo. Né? Aquela linguagem dele, escreveu, inspirado por Deus. Lucas, o médico, pesquisador. Falar que isso aponta para a encarnação do Filho de Deus. Sempre, sempre. A Escritura é Deus falando através dos homens e, posteriormente, Deus se tornando homem. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Esses dias eu estou lendo Cantares, né? Até para preparar a palavra para o evento dos casais, e comentando com Kenny, ela dizia, olha como Salomão escreve de forma bela, viu? Olha como ele elogia a mulher de forma tão bela. Eu disse, Salomão, ele realmente foi inspirado por Deus, né? Eu senti que ela estava dando uma deixa ali, viu? Salomão foi muito sábio, né? Mas olha a forma como ele escreve, né? Como coloca ali as palavras, viu? Muito bem direcionadas. Treinar umas cartinhas, né? Tem que treinar, é verdade. É verdade.
Muito bem, irmãos. Então, a fonte primária é o Espírito Santo, tá? Usando os homens como instrumentos. Os homens e continuam sendo instrumentos. Quando os pastores, né, presbíteros, seminaristas, irmãos, vão pregar a palavra, eles são instrumentos de Deus. Instrumentos nas mãos do Redentor. Tá? Senão, irmãos, não sai nada. Sai coisa com coisa. E é o que nós temos visto aí afora. Contudo, mesmo sabendo que nós somos instrumentos, isso não anula o fato de ter que estudar, de ter que se preparar, de ter que se debruçar, de ter que pesquisar. Não anula. Irmãos, por exemplo, num sermão de domingo, só para dar um exemplo para os irmãos aqui, eu começo a catalogar o material na terça-feira. Na terça-feira. Na terça-noite eu começo a ler. Na quarta eu começo a anotar. Na quarta ainda começa a desenvolver. Sabe quando é que eu vou terminar? No sábado de madrugada. Terminei ontem, o de hoje. Depois cheguei aqui, depois que voltei no evento que teve aqui. Dá trabalho, irmãos. Porque senão a gente vai dar água com açúcar para vocês. E a igreja não merece isso. A igreja merece alimento sólido. Vai chamar água de pó. Hã? Aqui, a gente chama água de pó. Água de pote, né? Pois é. Não, irmãos. Dá trabalho. Dá trabalho mesmo. O presbítero sabe disso. Os seminaristas sabem também. Quanto dá trabalho. E olha, tem coisas que não dá para a gente trazer para a igreja, né? Não desprezando a capacidade dos irmãos, mas tem coisas que são acadêmicas demais. E a gente precisa realmente trazer aquilo que é entendível, tá? Ou se torna entendível. Muito embora a gente consiga interpretar, né, com a graça de Deus, algumas questões, mas tem termos que são muito técnicos, os seminaristas sabem disso, e que é para a área acadêmica. E a gente tem que ter esse discernimento também. E, irmãos, é tempo, viu, para fazer isso também. São coisas que são importantes para a gente entender. Isso. E decidir. Com certeza. Porque às vezes tem passagens que não são aparentemente tão claras quanto outras, né? Sim, com certeza. E às vezes você fica dividido, pode ser isso, pode ser aquilo, mas você tem que ter sabedoria para ter uma posição e passar uma posição mais fiel à Escritura para a igreja, né? Às vezes a gente demora tempo com isso também, né? E não passar uma coisa duvidosa, não passar uma interpretação que seja errada. Sem dúvida. Mas o trabalho que fica para a gente, às vezes, despercebido. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O fato é que é trabalhoso. É trabalhoso. E assim, irmãos, só para finalizar, eu não terminei o sermão, porque hoje à tarde eu reviso. E se for pregar, vai mudar alguma coisa? Com certeza. Reviso. E eu anoto tudo. Até o boa noite. Porque senão eu esqueço. Dá trabalho, irmãos. E sabe o que causa mais revolta? É que quando a gente liga a televisão, vê esses pastores aí falando besteirão. E o povo indo a rodo. E é a maior arma de Satanás, né? O falso ensino. Triste, né? E pastores que se autodenominam pastores.
apóstolos, né? Bispos, por aí vai. Pai apóstolos, né? Pastor, é Sim. porque para pregar o erro não precisa de preparo. Exato. Basta pregar o que vem na cabeça. Com certeza. Bem colocado. Não precisa de estudo, não precisa examinar as escrituras. É só pregar o que vem na imaginação. Mas para pregar a palavra, tem que estudar a palavra e muito. Com certeza, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. É grande verdade, José. Como exemplo, eu na quarta-feira, eu assisti o cinema dele, o pastor está pregando que o Rolex de ouro. Isso tem a ver com E a pregação dele foi sobre o relógio dele. Sobre o relógio dele, né? O relógio, o sítio que ele tinha, a carta que ele tinha. Que absurdo. Na igreja que eu me converti. Depois dessa pregação, a gente saiu depois comentando. E não volta aqui mais não. Para ouvir esse tipo de baboseira. Que absurdo, né? Que coisa absurda. Bom, a gente veio daí para pior, né? Irmão, segunda coisa, as Escrituras, e somente elas, são um padrão de fé e prática do povo de Deus. Muito importante isso, viu? E devem ser preservadas de qualquer deturpação, seja por retirar ou dela acrescentar qualquer coisa. Quero examinar apenas dois textos. Primeiro, Isaías 8:20. Isaías 8:20. As Escrituras, e somente elas, são padrão de fé e prática do povo de Deus. Isaías 8:20 diz assim, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a obra. Ou seja, irmãos, confire o que está sendo dito e confire por meio da lei de Deus. Por meio da palavra de Deus, vá à verdadeira fonte. É o que Deus diz aqui, irmãos. Testemunhe pela palavra de Deus. Ela é o nosso padrão de fé e prática, e não outra coisa, irmãos. Então, quando a gente está conversando alguma coisa a respeito de qualquer assunto, você tem que se questionar. O que a Bíblia diz? Mas o que a Bíblia diz a respeito? Vamos falar sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre honra aos pais. O que a Bíblia diz? Vamos falar sobre salvação. O que a Bíblia diz? Vamos falar sobre escatologia. O que a Bíblia diz? Vamos falar sobre negócios. O que a Bíblia diz? Então, a Bíblia, ela tem que dar o tom da nossa vida. É a Escritura, irmãos. É o que a palavra de Deus diz. E a gente tem que colocar para fora essa questão dos achismos. Ah, mas eu acho isso, eu penso dessa forma, dessa maneira aqui. Olha, irmãos, achar, todos nós achamos. Todos nós. Mas a pergunta é a seguinte: o que é que a Bíblia diz? Temos uma situação difícil? Vamos examinar as Escrituras. O que a Bíblia diz? Aliás, observando a Confissão de Fé de Westminster, até anotei aqui, com respeito a esse assunto, ela discorre da seguinte forma, olha só, capítulo 1, parágrafo 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. A regra de interpretação é exatamente essa, a própria Bíblia. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Se eu estou estudando um texto, esse texto bíblico me é obscuro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que examinar a partir da própria Escritura, olhando outras passagens bíblicas que lancem uma resposta para essa questão obscura. E ele diz mais, olha só. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro pleno sentido de qualquer texto na Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único,
esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem de forma mais clara. Irmãos, eu louvo a Deus, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja zelosa pela palavra, zelosa pela boa doutrina. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. E louvo a Deus porque ela é zelosa desde a ministração da palavra, que é o ponto fundamental, até os cânticos que são entoados, os hinos. E se você for perceber, o nosso cenário está cheio de boa teologia, irmãos. Boa teologia. Certa vez eu recebi na porta da minha casa, eu morava lá em Fortaleza ainda, 2 pessoas de outra religião. E elas quiseram, por A mais B, mostrar que Jesus ele não é Deus. Eu, com todo amor, irmãos, com todo respeito, mostrei que não. Porque as Escrituras mostram claramente, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. E veja, irmãos, aquilo que o livro de Eliezer Sheker diz, né? Nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Nós não precisamos maltratar ninguém, nós não precisamos bater em ninguém, nós não precisamos apedrejar ninguém, nós não precisamos subir no altar e chutar um santo. Não precisamos fazer nada disso. Nada disso, irmãos. Mas com educação, nós precisamos dar exatamente, irmãos, a razão da nossa fé. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós defendemos. Um outro texto para a gente fechar aqui. As Escrituras devem ser preservadas de qualquer deturpação, seja por retirar dela ou acrescentar a ela qualquer coisa. Apocalipse 22, versos 18 e 19. A gente fecha esse ponto aqui com esse texto. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém, olha só, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Vamos lá. Tem igreja fazendo acréscimo? Com certeza. Exatamente. E olha só, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará, olha a disciplina de Deus, irmãos, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, se acrescentar ou se tirar, não há como não sofrer a disciplina de Deus. E a pior de todas as disciplinas, irmãos. A pior delas. Irmãos, a maior arma de Satanás desde o Éden é deturpar a palavra de Deus. Colocar algo diferente daquilo que Deus afirmou. Diferente. Se você deturpar a palavra, irmão, você mancha tudo. Você acaba com tudo. E como é que uma igreja é destruída? Quando a palavra é deturpada. Isso destrói uma igreja. Isso acaba com a igreja. Entendeu? Quando a Bíblia ela deixa de ser a nossa regra de fé e prática, irmãos, acabou. Acabou. Não faz mais sentido. Essa igreja está condenada. Ela vai definhar. Ela vai morrer. Um exemplo, irmãos, até anotei aqui para não esquecer, muitas igrejas nos Estados Unidos, Holanda e até mesmo Escócia, né? Irmãos, muitas igrejas, infelizmente até aqui no Brasil também, a palavra de Deus já está completamente deturpada, corrompida. Por exemplo, irmãos, a igreja nos Estados Unidos que não condenam mais o homossexualismo. Não condenam mais. Nega que não há nenhum problema no homossexualismo.
e já estão ordenando pastores homossexuais. Isso chegou no Brasil? Está chegando lá em São Paulo. Ordenando pastores homossexuais, irmãos. E quando é que essas coisas acontecem, irmãos? Quando começam a descaracterizar a palavra de Deus. Irmãos, a gente vive um período da tolerância à intolerância. Se coloca para o cristão que ele tem que tolerar tudo. A gente não pode tolerar o erro. A gente não pode tolerar o pecado. Pode ser que chegue um tempo em que algemem pastores por se negarem exatamente a fazer casamento entre homossexuais, união conjugal de homossexuais. Eu lhes digo aqui, irmãos, se hoje entrasse, né, uma autoridade, né, e me obrigasse a isso, irmãos, me deixem ser algemado. Eu não faço isso. Jamais farei. Eu não vou contra a palavra e o Deus da palavra. Eu morro se necessário for. Mas eu não faço aquilo que não é ordenado por Deus. Nesse ponto, a igreja, a verdadeira igreja, ela sofre perseguição. E vai sofrer cada vez mais. Não espere dias melhores, irmãos, porque eles não virão. Só na glória. Os dias irão de mal a pior. Irmã Aparecida. Sem sombra de dúvida. Causa um desserviço para o Evangelho. Sem sombra de dúvida. E o pior, irmã Aparecida, é que quando a gente vai evangelizar pessoas nas ruas ou até desde casa em casa, a gente tem que desmistificar a imagem do cristão e do pastor. Porque para as pessoas, todo pastor é ladrão. E todo cristão não presta. Tem gente que diz, eu odeio crente. Aí você tem que desmistificar. E isso leva tempo. Com certeza. Exatamente. E esse tipo de cristão é um desserviço para o Evangelho. Irmãos, olha, quantos artistas hoje que se dizem cristãos e que continuam com seu estilo de vida no paganismo. Sim. Não conheço. Esse cara de lobismo, todo tipo de desgraça, você incomoda na terra. Eu tenho uma pastora, uma festeira, ele fez ela veio cantar e no meio dos louvores ali, tudo, ela tem uma profecia para ele, abençoando ele e tal. Isso aqui na nossa cidade é simplesmente. Aqui mesmo? Absurdo. Que coisa absurda. Como é o nome? Desculpa a expressão aqui, meus irmãos, mas é bom dar nome aos bois. Que coisa absurda. Eu desconhecia isso. Que absurdo. Terrível. Bom, vamos lá, né? Queridos, vamos finalizar aqui com as aplicações práticas. E depois dessa aí, né? Bom,
Em tempos de tanto relativismo espiritual, moral e ético, creia de todo o teu coração na Bíblia como verdade absoluta de Deus. Irmãos, esse pressuposto é fundamental, viu? Você não pode abrir mão disso. Busque nela todo o conhecimento para viver neste mundo tão corrompido pelo pecado. Ele te dará sabedoria. Salmo 119, 98, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então veja como é importante você ter a palavra de Deus sempre no coração, diante dos seus olhos. Viu? Segunda coisa, ame verdadeiramente as Escrituras, orando e meditando nela todos os dias. Mas quanto mais a gente internaliza a Escritura, né, no nosso coração, colocando na mente, no coração, mais sentido prático ela fará na nossa vida diária, irmãos. Mais sentido prático mesmo ela vai fazer na nossa vida diária. Irmãos, se a gente não gastar tempo com a Bíblia, a gente nunca vai sentir prazer nela. Não vou nem dizer gastar tempo, investir tempo. E você não gasta tempo com a Escritura, você investe o seu tempo. Nós precisamos buscar ler a palavra de Deus, irmãos, todos os dias. E ela deve ser o primeiro alimento do nosso dia. Quando você acordar, irmão, você não tem que pegar seu celular e olhar a mensagem disso, daquilo, outro, não. Você tem que pegar a palavra. Se deleitar na palavra. Ela deve ser exatamente a sua primeira leitura diária, irmãos. E constante. Por fim, compartilhe a palavra com as pessoas. Como uma espada afiada, a palavra é poderosa para transformar vidas. Não perca as oportunidades que Deus te dá de semear o Evangelho. Romanos 1,16 diz, né, que a palavra de Deus é poderosa e é poder para transformar vidas. Portanto, irmãos, compartilhe a vida, né, que é a palavra. Compartilhe, use a internet para compartilhar a palavra de Deus. A gente tem tantos recursos, né, e tantos meios para poder propagar a palavra hoje, né, à nossa disposição. Fale do amor de Deus, a tempo, fora de tempo. Não desperdice as oportunidades, irmãos, de propagar a palavra de Deus, de propagar o Evangelho do Senhor. Lá em Fortaleza, eu sempre pegava Uber para fazer os deslocamentos. E sempre que eu pegava o Uber, eu deixava uma mini Bíblia, dessas que a gente hoje está distribuindo aqui para o Uber. E na viagem toda eu vinha conversando com eles sobre o Evangelho. Peguei muitos cristãos e peguei muitos motoristas, irmãos, que estavam desviados do Evangelho. Aproveitemos as oportunidades, irmãos. A gente não pode desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. E nos dá realmente todos os dias. E Deus, por sua graça, irmãos, Ele nos abençoe. Que nós possamos, a cada dia, amar mais e mais a palavra de Deus e nos devotar essa palavra. Meditar, estudar, compartilhar, se deleitar, porque a palavra é o verdadeiro alimento da igreja e de todo cristão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos aguardar aí que as crianças retornem para a gente encerrar a EBD desta manhã.